Semear estrelas de papel, remar meu barco pelo céu, por entre os revoltos mares do destino. Como se o tempo fosse um corcel, eu agarrado em sua crina, trotando os astros qual menino. Velejei pelo convés do amor, me abriguei em véu de solidão, descobri teu corpo, Vera Cruz, e toda a luz que emanas, e eu que nem sabia ainda se eu teria teu amor pra transbordar de luz e me guiar nas noites frias. Semear estrelas de papel, remar meu barco pelo céu, por entre os revoltos mares do destino. Como se o tempo fosse um corcel, eu agarrado em sua crina, trotando os astros qual menino. Velejei pelo convés do amor, me abriguei em véu de solidão, descobri teu corpo, Vera Cruz, e toda a luz que emanas, e eu que nem sabia ainda se eu teria teu amor pra transbordar de luz e me guiar nas noites frias. Gratidão a vocês que nos acompanham em todas as nossas iniciativas. Esse é o Tapiri do Mano Mania Manaus. Você já sabe, o projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura, um edital da Concultura e da Prefeitura de Manaus. Agradecer a Magistral e Água Mineral Iara. Esse é Nicolas Júnior, o cara nasceu em Santarém, criado em Terra Santa, e é o paraense mais amazonense que eu conheço. Nicolas, obrigado pela presença, obrigado por estar na Rede do Mano. A gente fica muito feliz de poder conversar contigo. Cara, que prazer imenso estar aqui. Que lugar maravilhoso. É brincadeira, coisa linda, né? Cara, eu tô encantado com isso aqui. Parabéns mesmo. E é um prazer estar falando de música, né, da obra. Eu que sou apaixonado por música e apaixonado pelas nossas coisas. Tanto é que eu dediquei a minha obra inteira a falar, né, do tema da Amazônia, cantar nossas coisas. Eu gosto muito de fazer isso. Vou dar um recado para um cara boçal aí que disse que não queria minha amizade e tal. Carlinho Bandeira tá com 3.000 e 4.000 visualizações. O Nicolas disse que vai bater. Carlinho Bandeira tem uma importância muito grande na tua vida, né, Nicolas? Sim, demais. Bandeira foi... Cara, falar do Bandeira... Porque assim, foi o cara que me acolheu, né? Eu vim de Terra Santa com uma mochila na costa. Eu tinha R$70 no bolso e umas 4 mudas de roupa, somente. E o Bandeira, sem me conhecer, me estendeu a mão, né? Deixou eu morar dentro do estúdio, então, onde tudo aconteceu, onde praticamente direcionou a minha vida para isso, né? Porque eu seguiria um outro caminho, assim, talvez não da música, né? Talvez não da arte. E eu me encontrei, me achei. Eu acho que você se achar dentro daquilo que você gosta é extremamente importante, porque isso para mim é sucesso, né?
Isso para mim é a realização e graças a Deus aconteceu comigo. Guardei aqui, deixei para mostrar, que certamente vai te lembrar de coisas que vão emocionar, tenho certeza disso. Sem dúvida, isso aí isso aí é um case de microfone. Esse foi meu travesseiro durante 3 anos no estúdio. Eu morava no estúdio, né? Eu peguei o auge do Boi, nós gravávamos de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E eu ajudava a limpar o estúdio, né? Ligar o equipamento, desligar o equipamento, fazer manutenção. Esse foi um período muito bacana da minha vida. Quando é que deu start para mudar a tua vida? Na verdade, tudo aconteceu com uma campanha do Amazonino, para governo. E ele precisava de uma música para a campanha dele, aquela música que, assim, geralmente na campanha são várias músicas, uma que pega fogo, né, música animada para rodar nos carros. Outra que é chiclete. E aquela música lenta em que tá ali as cenas do cara abraçando o povo na câmera lenta, aquela coisa toda. Ele precisava dessa música. E aí eu fiz despretensiosamente, ele precisava da música, eu mostrei pro Carlinho. E o Carlinho, então, mostrou pro pessoal, né, que estava responsável. E aí o Davi Assayag gravou com aquela voz incrível, né? Maravilhosa. O Davi, tudo que ele grava impressionante, impressiona, né? Talvez seja grande parte disso que impressionou o Amazonino. E aí passou, ele gostou da música e gravou. Foi minha primeira grande, assim, minha primeira música. Eu ouvia minha música assim, tocada na televisão. Cara, é uma sensação muito, muito gostosa. Vamos rememorar aí. Manda ver nessa. Nossa, é bom demais. Irmanados na emoção, Amazonas e a canção, poesia que enfeitiça a alma. É no verde desse chão, na vazante desse rio, nas barrancas de beleza rara, Amazonas. Vamos amazoniar, Amazonas, vamos ser grandes como o Rio Mar, vamos lá. Aí entrava o Davi. Sou amazonino, sou gente desse lugar. Somos Amazonas, vamos amazoniar. Eu não tenho voz pra isso. É lá em cima. Nem me atreveria. Mas nós tivemos outros momentos juntos, né, Nicolas? Eu me lembro quando eu tava na TV UFAM, porra. Nossa, passei cara, um desafio, cara. Você foi um cara incrível, você foi um cara incrível também. Que assim, eu tinha um projeto, uma ideia de fazer um programa para trazer os artistas locais para falar só de música e da sua arte durante 1 hora de programa na televisão. Foi incrível, nós fizemos, sei lá, porra, foi 2 anos sucesso, de programa. foi um sucesso do caramba. Cara, foi maravilhoso aquilo. Eu te agradeço, viu, meu querido? Não, capaz. De coração, cara. Na verdade, aquele momento que nós vivíamos a TV UFAM, nós abrimos a TV UFAM para música amazonense, tanto que eu gravava o Tacacá na Bossa, foi um grande sucesso. Sim, verdade, verdade. E quando eu levei para Globo, o canal Futura, os caras ficaram loucos, mas eles queriam que eu fizesse uma coisa, que eu retaliasse. Que eu cortasse o programa e digo negativo, não vou fazer isso. Eu posso mandar para vocês integral, porque como é que eu vou escolher a música que o Nicolas escolheu, a melhor dele? Enfim, eu não queria fazer isso. Então mandamos. Uma interferência. Exato, eu não ia querer fazer isso. Então, quando nós abrimos a porta para você, era com esse propósito, de fazer exatamente isso. Me ajudou muito, sabe? Que me ajudou muito, porque eu era assim, muito tímido. Você tinha dificuldade, eu lembro. Porra, não dá para fazer e tal. Não, vamos fazer. Uma câmera na frente, se você apresentar o programa, era uma coisa impensada para mim, né? Mas, assim, experiência da vida. E muitas respostas boas que acabou te levando. É claro, você já é um cara de sucesso. Eu também me lembro de ti vendendo os teus DVDs nos teus shows. Você Nossa, sempre cara, foi uma coisa muito louca isso, porque quando eu fiz meu primeiro disco, eu prensei, o patrocinador me prensou 1000 cópias para mim. E aí eu tinha aquela pilha, eu tinha um cafofo ali na Cidade Nova, era 5x4, 20 metros quadrados. E aí, tinha 1000 discos lá, era uma pilha, eu dormia quase... Aí eu não conseguia vender o disco. É muito interessante, porque você tem um sonho, acha que aquilo vai acontecer, e não aconteceu comigo. Eu empilhei meus discos lá. Aí veio um projeto que foi muito bacana, foi da Lívia Mendes, da filha do Amazonino, que eu esqueço o projeto, eu esqueço o nome, mas assim, ele deu oportunidades para muita gente gravar disco. Valores da Terra, um projeto chamado Valores da Terra. Grande projeto da Lívia. E eu também fui contemplado, só que eu ganhei 2.000 discos. E eu fiquei com 3.000 discos. E eu morava numa caixa de fósforo, cara. Então a metade era disco. E eu ficava muito decepcionado, porque eu tocava na noite, comecei a tocar na noite, e eu empilhava na mesa, eu pegava uma mesa, eu tocava num bar chamado Filho da Bossa, eu empilhava na mesa as pilhas de CD para dar
Gente, olha, vocês podem pegar meu disco. Ninguém nem levava. E, cara, foi uma frustração tão grande. E aí um amigo meu falou, cara, tem um cara aqui chamado Joaquim Marinho. Esse cara, ele tem um programa de muita audiência, eu vou te agendar. Me agendou. Fui lá 8 horas da manhã do domingo, no programa Zona Franca que o Joaquim tinha. Joaquim era genial, cara. Foi o cara, assim, que norteou o meu trabalho. Porque até então, os 2 discos anteriores, eles tinham muita influência do que eu ouvia. Eu não tinha uma identidade musical na minha obra. Eu tinha uma verve para comédia, mas não era um anedotário, eu não queria um anedotário. Era uma coisa que eu queria que a comédia fosse o veículo para levar informação, né? Era de fato algo que instigava, eu queria isso. A inquietude, sabe a inquietude do artista? Eu queria isso na minha obra. Enfim, fui lá divulgar o trabalho e na segunda música, ele ao vivo, ele falou, rapaz, tu não tem uma coisa que preste, não? Puta que... Cara, aquilo foi um choque pra mim, foi um choque pra mim, real. E eu tinha feito o Jesus Line. Eu falei, eu tenho, e toquei Jesus Line. Quando eu toquei Jesus Line, congestionou as linhas da rádio. Naquela época era assim, era um aquário e ficava uma telefonista com várias linhas, lembra? Sim, pô. Cara, e ela assim, ó, e eu olhava do aquário e ela assim, ó, com o microfone. Aí ela abriu o aquário e falou, as pessoas querem muito essa música, onde é que tem? Aí o Joaquim Marinho falou, olha, ele já vai gravar esse disco e domingo que vem tá de volta aqui. Cara, ele me apresentou ao Aldísio Filgueiras, um dos grandes maravilhosos, um cara incrível. E aí eu tive ideia de fazer o trabalho, que eu tinha minhas músicas e peguei alguns textos do Aldísio para serem narrados pelo Joaquim Marinho, né? A ideia era fazer a ponte, fazer essa referência entre o best-seller do Dante Alighieri, a relação céu, inferno, purgatório do Dante, com a sociedade e explorar aspectos da sociedade, mas usar a comédia. E Jesus Line, ela é um personagem comum, ela tem muitas características regionais, né? E o amazonês também, né? Feira da Panaí. Feira da Panaí eu comecei a entender que aquilo realmente poderia ter uma centelha de algo que pudesse... as pessoas pudessem chegar àquilo... Se enxergar, eu acho que é isso, se enxergar na música, né? Se enxergar naquilo e dar risada. Porque o brasileiro, ele gosta de rir das mazelas dele. A comédia é muito nossa. Nós somos um povo alegre, né? Que gostamos de rir de nós mesmos. Tanto é que o Brasil é o rei do meme, né? Porque o brasileiro é assim. E assim, deu muito certo. Eu comecei a entender que personagens eram muito legais e que as pessoas se interessavam. E aí eu criei Giseline, criei Rubenilson, que é o preguiçoso, mas tudo são temas, né? Giseline, se você pegar, são os aspectos sociais, né? Aquela coisa de olhar para a periferia com um ar de desdém, com sempre no sentido de diminuir, né? E na verdade aquilo é cheio de cultura pulsante ali, é o contrário, você tem que enxergar e coletar aquilo de forma real, é a identidade daquele povo, né? Identidade viva, e é muito legal. E eu comecei a entender isso, perceber isso, e aí eu comecei a compor essas coisas. Então vamos aproveitar e homenagear o Joaquim Marinho com o Giseline. Ah, Giseline, né? E é um brega, eu adoro brega. Chup-charau, 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 uau, 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 uau. Eu lembro aquela manhã linda de domingo, você na laje tomando banho de mangueira, nós se olhemos e logo se apaixonemos, e nós juremos que ia ser pra vida inteira. Domingo à tarde eu calçava meu all-star, minha calça social e a camisa de dargal, você de shortinho de lycra alaranjado, uma blusa sensual com a foto do Magal, e na cabeça uma fita verde e branca que nós ganhamos de lembrança da Amazônia celular. E na cintura uma carteira de derby, um corote na pochete e saía passear. Primeiramente o balneário da Dengosa, em seguida a Ponta Negra, depois Praça do Bebê. À noite ia pros botecos, toma serve e joga bilhar. Passava a noite nos bregas lá da grande circular. Ó, Giseline,
Geise Slime, meu amor, porque você pegou aquele barco, não deixou nenhum recado e se mandou pro interior. Oh, Geise Slime, mande uma carta, por favor. Aproveita e manda um fardo de farinha e a cassete da Calypso que você me emprestou. Ela é cheia de graça, né? E, cheia assim, de graça. Pegou. Cara, foi o que norteou meu trabalho. Depois disso, esse disco vendeu acho que umas 20 e poucas mil cópias. Foi um trabalho assim que mudou minha vida. Mudou minha vida em dois aspectos. Primeiro, financeiro, que aí eu consegui um aporte financeiro bacana para fazer o que eu queria, ter minhas coisas e tudo. E a tônica, a cara do trabalho, né? Foi aí que eu comecei a entender que a identidade de uma sociedade, de um lugar, ela é muito mais que o entretenimento, a música de entretenimento. Foi aí que eu me aprofundei mais nisso, e aí veio o outro trabalho, a História e Geografia do Amazonas, em cantoria, que foi um trabalho já com pesquisa de professores do Núcleo de Estudo de História e Geografia do Amazonas, da CEMED, o GEPAM e GEPIGAN, né? Foram 10 doutores em Geografia e 10 doutores em História, e aí juntei aquele material científico todo, estudei o material, mas eu não queria um livro cantado. Eu queria transformar o tema musical para que pessoas que não conhecessem o Amazonas tivessem contato com essa obra e passassem também um pouco dessa informação, que eu passasse a ter um pouco dessa informação, né? E aí o trabalho também deu muito certo, assim, em ordem cronológica, desde da migração, processo migratório para a Amazônia, né? Estreito de Bering, as teses todas, cacicados complexos, cabanagem, ou seja, todas as fases até chegar em Zona Franca, né? Então, assim, foi um trabalho de muita pesquisa, mas também, assim, muito audacioso, porque você transformar isso numa coisa leve, sem ser um livro cantado, muito maçante, cheio de informação, que aí se tornaria chato. E assim, você quando compõe uma coisa é muito legal, porque assim, o artista, ele é um ser propositivo, né? Você propõe aquela linha de raciocínio dentro do teu trabalho, aquilo é a extensão do teu pensamento, porém não é você que decide se isso vai... Se vai colar. E vai, entendeu? É o público. Pra gente terminar, porque já tá no limite, Santarém, Terra Santa, Manaus com uma mochilinha, hoje, Dr. Nicolas Júnior, cara, grande compositor, grande cantor. Pra gente terminar, olhando pra câmera, onde que eu encontro o Nicolas Júnior, como é que vai pra rede social, quero convidar, quero contratar, enfim, e tu vai terminar com uma delas, ou a Feira da Panaí ou a Amazonês, é contigo. Bem, @nicolasjunior.cantor, né, no Instagram, nicolasjunior.cantor no Facebook, e o meu telefone de contato direto, que é o meu WhatsApp, é 929-9604-7109. E, poxa, eu quero encerrar com a Amazonês, porque, assim, de todas as músicas que eu fiz do Divina Comédia Cabocla, partindo dessa identidade, porque o que eu queria, da verdade, era não perder a característica cabocla, mas mostrar a urbanidade cabocla, porque Manaus é uma cidade plantada no meio da Amazônia, é uma cidade-estado, né? Manaus, por si só, é o ser em si, né? Uma cidade meio apartada da mata, né? Então, assim, tem todos os grandes problemas sociais de uma capital. Então, eu queria explorar a urbanidade cabocla, né? Você tira o caboclo do mato, mas não tira o mato do caboclo. E a língua é o elemento que você consegue estudar uma sociedade e ler essa sociedade. Aí, eu tinha lido o livro do grande mano Sérgio Freire, depois eu conheci, virou meu mano, e muito orgulho de ter conhecido, que é o Dicionário do Amazonês, que ele presta um grande serviço à sociedade, juntando esses verbetes, né, esses neologismos. Como é que a língua viva se transforma, e é muito bacana, porque aquilo é identitário, né? E eu queria uma coisa, então, talvez seja a música mais emblemática do meu trabalho, porque ela saiu da esfera do entretenimento e foi para a parte acadêmica. Então, eu recebo muito convite nas escolas, e graças a Deus, e atendo na medida que posso, sempre em algum evento que eles estão usando a música, o amazonês, para falar da língua, né? Para falar dessa coisa maravilhosa da comunicação do povo amazônico. Então, quem canta, encanta. Para vocês, o amazonês! O
Bumbunha, cacaia, chega, manauara, cisca, boquinho, piqueto, manfuleiro, maninha, bolo, farinha, beiju, pataguate, pitigera, quibecoia, bacaba, canota, rafa, bota, espião, zagaia, tururi. Zé, trejeito do povo baré, meu querido. Idiosincrasia pura, viva a língua portuguesa! Espia maninho, eu sou dessas paragens, das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso nem tico bodó, mas eu boto no toco se tu me triscar. Mas rapá, eu não vi no Guaramiranga. Sou moleque doido, não venha frescar. Pegue logo o beco e saia vazado, senão numa tapa tu vai emborcar. Me criei na beira ali pelo rodo, eu me embiocava lá pelos motor. Mamãe me ralhava e eu nas carreiras empada, era galho de cuia lambada e os cambal saía vazado pro modosal. Menino, vá se aciar, tira a poeira do couro que agora é dos vera. Vou te malinar porque sou amazonês, não nado com boto nem chupo pequi. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do Arindim. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali. E dou de com força na farinha e só enxerido até o tucupi. Eu era escarrado e cuspido uma osga, mas meu apelido era Carapana. Muito apresentado, passado na casca do alho. Era chato no pau de um cuiro, pitiru, mas entojado que diz mentidura. Numa gabulice, pai d'égua que só pôs no ar. Man, eu era chibata, parente de rocha, era o rei do Miguel. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo pequi. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do Arindim. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali. E dou de com borra na farinha e só enxerido até o tucupi. Na ilharga das balsas brincava de pira, e ali de bumbuia ficava até enxilhar. Mangava dos outros na esculhambação e na hora da broca, mandava din-din com quicão, era bom que só. Pegava era um boi que era massa demais. Equaçumano eu cresci a pulsa de mil dos bicos na rampa do cais. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo pequi. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do Arindim. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali. E dou de com força na farinha e só enxerido até o tucupi. Te esperou. Valeu, Nicolas Jones. Esse é o Tapiri do Mano Mania Manaus. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado por você assistir, curtir e principalmente compartilhar, que isso para nós é fundamental. Você valoriza o artista e valoriza esse projeto que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura, um edital da Concultura e da Prefeitura de Manaus e, claro, com apoio cultural da Magistral e, minha aguinha que anda sempre comigo, água mineral Iara. Um forte abraço a todos, gratidão, mais dias melhores virão. Até mais! Balança, rio, canta baixinho, cheiro de cupuaçu no fim da canção. Batuque de oco d'água, chorós no caminho, é o povo do norte falando de coração. Oê! Canta baixinho, cheiro de cupuaçu no fim da canção. Batuque de oco d'água, chorós no caminho, é o povo do norte falando de cor.